Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Semanalmente estamos aí na sua telinha. Somos líder de audiência no nosso horário. Muito obrigado. Você que manda mensagem para a gente também no Instagram, André Pimentel, sucesso. Muito obrigado. Manda sugestão de programa, comenta sobre o programa, fala de qual cidade no país você está assistindo o nosso programa. E comenta, porque o programa de hoje nós vamos falar sobre um tema. Você tem dúvida, vai lá, manda pergunta para a gente, respondemos. Eu mesmo respondo para vocês. Por quê? O importante são os seus resultados. Se você estiver alcançando os seus resultados, para o nosso programa Foco Sucesso, o objetivo foi alcançado. Hoje, nós estamos aqui com o nosso entrevistado, Joed Reis. Ele é empresário, coach, treinador, palestrante com vasta experiência em liderança. E nós vamos falar sobre a área comercial, a área de vendas, que nós já falamos muito aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Trouxemos um especialista aqui também na área, o que nós falamos sempre, né? Procure um especialista. E o Joed Reis, ele é um especialista na área comercial. Não é isso, Joed? É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir bastante aí com o público, né? E agregar realmente valor naquilo que é tão importante, um tema tão importante, que vendas é o coração, né, da empresa. Vendas é o coração, é isso mesmo. O que é que acontece? Eu falo hoje eu estava em um programa falando exatamente sobre isso. Todos nós somos vendedores. Você é professor, você é um vendedor, você vende conhecimento médico, você é um cirurgião, você é um vendedor, ok? Cirurgião plástico, você é um vendedor. Um dentista, você é um vendedor. Todos nós somos um vendedor. Então, só que as pessoas pensam que vendedor é aquele que carrega pasta. Não, todos nós somos vendedores. E lembre-se, ninguém quer comprar nada, mas todo mundo compra tudo. É verdade. A apresentação é que é muito importante, tá certo? A abordagem é muito importante. Por isso nós trouxemos um especialista hoje aqui, que nós vamos falar sobre todos esses temas dentro da área das vendas, da área comercial. O especialista vai tirar dúvidas também, porque nós vamos fazer a pergunta, ele tira a dúvida. Anota aí, caneta e papel na mão, porque vamos começar o programa. Nós vamos começar falando sobre uma estruturação do comercial. É muito importante essa estruturação, né? Então vamos lá com a primeira pergunta. Qual é a importância de um comercial ter um CRM? E explica também para o nosso público o que é CRM. O CRM, ele nada mais é do que um sistema de gestão de clientes. Por exemplo, a maioria das empresas, elas não utilizam o tráfego pago. Elas utilizam o que a gente chama popularmente, muito conhecido hoje, de tráfego pago. Então, se eu não tiver um CRM, esses leads, ou seja, o que são os leads? São possíveis clientes em potencial que vão entrar no meu WhatsApp, ou vão entrar no meu WhatsApp, no meu CRM, no meu sistema, ou na minha planilha, por exemplo. Muitas pessoas nem planilha usam, tudo via WhatsApp. Então, à medida que esses leads vão entrando, eles vão ficando para baixo, né, no WhatsApp. Não vai tendo um controle, né? Então, quando eu implanto um CRM, esse controle fica todo via sistema, onde eu agendo tarefas, onde eu coloco um cronograma de atendimento, onde eu coloco uma agenda semanal para fazer o follow-up desses clientes, onde literalmente, resumidamente, a grosso modo, eu faço o controle e a organização desses leads para que de forma organizada eu consiga acompanhar cada um desses leads semanalmente, diariamente, né? No turno da manhã, no turno da tarde, agendando tarefas. Porque quando eu não tenho organização, a tendência é que esses leads, esses possíveis clientes, eles se percam no meio do caminho, que é o que a maioria das empresas fazem por não ter um CRM, que é exatamente um sistema onde a gente faz a gestão e controle desses leads. É um sistema inteligente, isso, um sistema inteligente que você fez uma chamada na internet, você está vendendo um produto, né?
Você colocou na internet, você fez o tráfego pago, então você fez a captação ali daqueles clientes. Então esse sistema inteligente, o que é que ele vai te dizer? Ó, fulano de tal ligou, fulano de tal mandou uma mensagem, liga para ele, é exatamente isso? Exatamente. E a gente costuma dizer, né, nas consultorias que a gente dá nas empresas, que o CRM, ele é o meu café da manhã. Eu vou começar o dia olhando o sistema, é o CRM que vai me dizer para quem eu vou ligar, é o CRM que vai me dizer que horas eu vou ligar, é o CRM que vai me dizer o histórico daquele cliente, de toda a tratativa, ou seja, de forma organizada, eu vou ter o passo a passo do que já aconteceu com aquele cliente para trás e o que eu devo fazer com ele para frente, porque tudo isso, como você falou, o sistema inteligente ele me dá, que é o CRM, que é exatamente um sistema de gestão de clientes. Então, muito importante você ter esse sistema implantado dentro da sua empresa, para quê? Que você mantenha controle. Quando no Instituto Pimentel nós temos a consultoria empresarial, nós atuamos muito na gestão empresarial e gestão financeira, cuidamos da área comercial, da área de vendas e damos palpite em outras áreas também, ok? Só que quando a gente chega na área de vendas, é muito importante eu perguntar para o nosso cliente lá, no final do mês, aí no dia 5, dia 10, temos aquela reunião de apresentação, e eu fazia a pergunta: quantos clientes nós vendemos? Eu não me preocupo, às vezes, nem com o faturamento somente, ok? Não é só o faturamento. Pronto. Porque se eu tenho um produto muito bom, legal, vou ter um bom faturamento. Mas quantos clientes estão comprando? Pá, comprou X cliente. Quantos clientes novos foi captado pela empresa esse mês? E o mês anterior? E nós vamos acompanhando, entendeu? Porque isso é muito importante. A hora que você faz uma base de clientes, que as pessoas. Você é vendedor, nós já falamos aqui nos nossos programas anteriores, você tem que ter uma carteira de cliente, uma base de cliente. É aquele cliente, aquele vendedor que ele só atende o cliente quando ele está na loja. Não! Liga para o cliente, principalmente chamado pós-venda, né? Exatamente. O pós-venda que é muito importante. Eu sou apaixonado pelo pós-venda quando um cliente, quando uma loja, eu compro algum produto e eu recebo uma mensagem da loja no outro dia, perguntando se o produto deu certo. Então, fantástico isso. Esse acompanhamento, ele é muito bom. E isso acaba fidelizando, que é o que é mais importante, né? Fidelizar um cliente. Porque o produto que você vende, ele é único no Brasil? Ele é único? Não. Tem outros. Mas por que a empresa só compra contigo? Você deve ter alguma qualidade. Muitas vezes a qualidade do produto. Vamos falar do iPhone. O iPhone que vende na loja 1, na loja 2, na loja 3, são o mesmo iPhone, né? Por que é que eu passei pela loja 1, pela loja 2 e pela loja 3 e só comprei na loja 3? Será que foi preço? Geralmente eu acho que o iPhone não oscila muito, né? De preço. Qualidade. Onde é que está essa qualidade? Atendimento. Mas por quê? Às vezes o CRM dessa loja 3 é melhor do que do loja 1 e da loja 2. Então fica atento. Atenção nos seus resultados na área comercial. E atenção nas dicas que o Joed vai dar aqui, porque vai ser muito importante para você transformar os seus resultados. E essa questão do CRM é muito tão importante. Nós da Gatilho de Vendas, a gente quando chega no cliente, a gente pergunta qual a sua taxa de conversão em vendas? E muitos, acho que 95% das empresas onde a gente chega, eles não sabem a taxa de conversão. Ou seja, do quanto eles investiram, quanto fechou em vendas, do valor que foi investido, quantos atendimentos foram iniciados. Desses atendimentos iniciados, quantos realmente compraram, quantos realmente você conseguiu converter à venda. Então, esses números, esses indicadores, eles só são possíveis quando eu tenho realmente um CRM bem implantado, né? Não é qualquer CRM. Nós da Gatilho de Vendas, a gente, além de implantar o CRM dentro da empresa, a gente treina todos os colaboradores para que eles realmente consigam usar esse CRM de forma efetiva. Muito importante, muito importante. Fica atento que no final ele vai dar os contatos dele aí. Vocês vão ter um contato com a empresa. Por quê? É uma oportunidade. É uma oportunidade. Tudo, eu falo sempre que tudo em uma empresa, ele começa com as compras. Ele começa com as compras. Eu entro na área financeira, que ele vende as compras, vende a precificação, vende o estoque, e depois ele está nas vendas. Tá certo? Mas lembra, a vendas vem antes do financeiro. Ok? Vendas é muito importante. Então, muitas vezes, por que sua empresa não está batendo metas? Porque sua empresa não alcança os grandes resultados? Pode estar um problema exatamente na sua área comercial. Fica atento aqui, o que vai ser passado no programa, que vai ser muito bom para vocês. Joed, você acha que as empresas têm uma clareza sobre ter um funil de vendas bem definido?
É como eu disse agora há pouco, eu acho que 95% das empresas onde a gente chega, a gente vê muito amadorismo nos comerciais, né. Quando se fala de funil de vendas, realmente, para muitos ainda é um tabu, é uma coisa meio que desconhecida. E realmente a maioria das empresas não consegue fazer esse funil de forma eficaz, controlar esse funil de forma eficaz e realmente converter com isso, né, as vendas. Realmente hoje eu acho que a maioria das empresas elas não tem essa teoria e essa prática bem, alocada dentro da empresa e funcionando. Realmente isso não funciona a maioria das empresas hoje. Não tem. Então a empresa não tem uma clareza sobre ter o funil de vendas bem definido. Olha que perigo. Porque o empresário ele faz todo o investimento na empresa, ok? Monta uma empresa completa, todos os sistemas, faz investimento nas compras para quem compra produto acabado e para fazer a transformação, para quem compra matéria-prima para fazer a transformação ou produto acabado, ok? Todo investimento ele é feito, todo investimento ele é feito, mas na hora de vender não consegue. Por que que não consegue? Se você vende água gelada no deserto, por que que você não consegue vender água gelada no deserto? Tem algo de errado. Seu produto é bom. Agora vem o que o Joed falou aí. A equipe, a área comercial não é treinada. As pessoas falam assim, Joed, eu falo de consultoria o tempo todo no instituto, nós estamos nas empresas falando, somos convidados para ir na empresa. Não, mas é porque é caro. Caro, treinar uma equipe que você vai gastar R$ 1 e a equipe vai vender R$ 50, é caro? Não é caro. Caro é fechar uma empresa, que eu falo direto. Caro é você fechar uma empresa. É você não realizar um sonho, certo? Porque as pessoas dizem, eu não vou contratar o Joed porque é caro. Prefere ter 10 vendedores que não batem metas, 10 vendedores que não alcançam os resultados, 10 vendedores que geram prejuízo para a empresa, ou você prefere ter um profissional capacitado que vai treinar a sua equipe, deixar... Uma outra coisa, nós da consultoria, nós não somos funcionários da empresa, uma hora a gente vai sair. E o conhecimento vai ficar lá dentro. É só você aplicar, tá pago. Lembre-se, não é uma despesa, e sim um investimento que você vai fazer na sua equipe. As empresas, time de vendas, sabem exatamente o que fazer, desde a prospecção até o fechamento da venda. Como é que você está no mercado vendo isso? Eu acho que, assim como a parte do CRM, do funil de vendas, eh, a capacitação é algo que falta muito ainda nas empresas, devido à mentalidade do empresário de não querer, como você falou agora: "Ah, eu acho caro pagar um treinamento. Eu acho caro contratar determinada empresa". Nós da Gatilho de Vendas, a gente também, às vezes, se depara com essa situação. "Ah, o serviço de vocês é caro". Aí eu digo: "Ó, caro em relação a quê?". A primeira Hum, pergunta que eu faço. é. E eu digo: "Caro é aquilo que não me dá retorno". Se eu vou ter um retorno, se o meu faturamento vai aumentar, então não é caro. Então, realmente, o time de vendas hoje realmente carece bastante de treinamentos, de técnicas de venda, né, de armas de persuasão. Realmente, muitas vezes o lead chega e às vezes o empresário diz: "Olha, eu estou investindo muito em tráfego pago", mas muitas vezes eu não consigo converter essas vendas. Chega 100 leads por dia, chega 50 leads por dia, mas eu tenho pouquíssimas vendas no final do mês. Então, realmente, a gente precisa capacitar o time de vendas, que eu vejo que é muito pouco a capacitação do time de vendas, principalmente aqui na nossa região, que realmente carece, mas eu não sei se é diferente no resto do Brasil. O Instituto Pimentel ele tem 25 anos. Então, sempre lá atrás, lá no começo, a consultoria empresarial, nós fazíamos sempre, resolveu a situação da empresa, da PJ, da pessoa jurídica. Fazíamos tudo, deixava tudo pronto, tudo organizado, dinheiro no caixa, tudo funcionando, tudo legal. Quando era 6 meses depois, eu recebi uma ligação do empresário, me chamando para ir lá novamente. Legal, vou fazer outra venda. Vou fazer outra venda. Vou lá novamente fazer o trabalho. Pronto, ia lá novamente. Daqui a pouco, outra empresa me chamava e já tinha lá. Eu falei assim: tem duas opções aqui. Ou eu estou muito incompetente, ou eu preciso trabalhar as pessoas físicas, os funcionários, colaboradores da empresa. Aí eu tomei uma decisão. Antes de eu treinar a empresa, eu treino os funcionários.
para deixar eles aptos quando eu botar a empresa na situação legal, eles tocarem a empresa. E foi exatamente isso que eu fui fazer. Porque quem cuida da empresa não são as pessoas? Quem faz as operações rodarem não são as pessoas? Então, por que você não treina as pessoas? Como é que você tem um produto novo, que acontece muito nas empresas, coloca um produto novo e às vezes você chega numa loja, todos nós já passamos por isso, o produto é aquele ali, né? Ali é um produto X. O que esse produto faz? Vai ser um produto novo, chegou, tem uma semana aqui na empresa, realmente eu não sei nem ainda mais ou menos como apresentar ele. Já aconteceu isso comigo. E como é que faz isso? Aí a empresa já fez o investimento, já comprou, o boleto está correndo o dia para pagar, porque é assim que acontece, e as pessoas não estão treinadas. Por quê? Porque acha que um consultor empresarial, que uma empresa de treinamento é caro. É nada. Caro é você fechar uma empresa, caro é você não bater suas metas, caro é você ficar no prejuízo, na última linha do balanço. Isso sim é caro. Vamos falar de treinamento de vendas. Olha bem, nós falamos sobre a estruturação da área comercial, agora nós vamos falar sobre treinamentos de venda. Você acredita que seus vendedores já estão preparados para lidar com as objeções e mudança no comportamento do consumidor atual? Nós, na Gatilho de Vendas, a gente sempre fala sobre quebra de objeção, que realmente é um tabu e algo desconhecido por muitos vendedores, por incrível que pareça, né? Hoje, nas empresas, as pessoas não têm vendedores de fato, a maioria. O que que eu chamo? Eu chamo essas pessoas de tiradores de pedido, né? Então essas pessoas, elas simplesmente elas não vendem, porque uma venda, no meu entendimento, ela acontece quando o cliente levanta uma objeção e eu vou e quebro aquela objeção. Ele levanta outra objeção e eu vou e quebro a outra objeção. Então ali no final faço uma venda. Do contrário, quando o cliente já chega querendo o produto tal e ele faz uma venda, ele apenas tirou um pedido. Porque, inclusive, a gente tem alguns treinamentos que falam exatamente sobre isso, sobre quebras de objeção. Então, são estratégias que o vendedor precisa usar para que quando o cliente levante uma objeção, ele consiga quebrar essa objeção. Quando o cliente levanta uma objeção, levanta um impedimento com relação a determinado produto, determinado serviço, ele está querendo dizer o seguinte: você ainda não me convenceu. De forma indireta, o cliente diz isso: você ainda não me convenceu. Isso é até uma dica, né? Me dê mais informações. Então, ali o vendedor, com técnicas, com treinamento que ele recebe da gente, ele vai conseguir contornar e vai conseguir quebrar a objeção. Só então ali realmente vai acontecer uma venda e não simplesmente tirar pedido, quando o cliente já vem decidido a comprar. E é importante sim, realmente, os clientes lidarem com vendedores que saibam quebrar a objeção. E na minha opinião, Pimentel, realmente a maioria dos vendedores hoje não consegue e não tem técnica para isso, para quebrar a objeção. Olha bem, técnicas. O que o Joed falou é o seguinte, bem claro. Primeiro, argumentos plausíveis, tá? É muito importante você, vendedor que está assistindo nosso programa, ter argumentos plausíveis. Porque senão é aquela chamada venda forçada. Aquela venda forçada que o cliente chega em casa e fala assim, aí acaba xingando até o vendedor. Aquele fulano me vendeu um produto porque eu falei isso, mas eu estou satisfeito. Aí tem aquele negócio da troca que vai dar uma confusão. Não. Tenha argumentos plausíveis para o seu cliente. As objeções irão acontecer. Eu questiono muito, entendeu? Qual característica tem esse produto? Me explica para como é que ele funciona. Então, o vendedor, olha que nós estamos falando no começo do programa de treinar o seu vendedor. Porque no treinamento, com toda certeza, o Joed, o que é que ele faz no treinamento? Ele cria situações para que o vendedor realmente tenha os argumentos. E ele vai ensinando ali, ok? Chega uma hora que o vendedor está preparado. Porque o cliente, ele questiona. A primeira parte do corpo que todo mundo protege é o bolso. Ninguém quer comprar nada, mas todo mundo compra tudo. Anota essa frase do Pimentel. Ninguém quer comprar nada, mas todo mundo compra tudo. Mas quem é que vende? Quem está mais treinado. Quem é que vende? Quem tem melhor qualidade. Quem é que vende? Quem tem melhores argumentos. Ok? Eu estava no shopping e aí eu passando, eu almocei, passei perto daqueles quiosques e a menina vendia lá churros. Só que antes dela vender, ela me serviu uns pedacinhos de churros, gratuito. Aí eu provei.
pela abordagem dela. Aí, automaticamente, eu comprei uma água. Eu comprei uma água e fiquei sentado em um banquinho. Então, eu vi a abordagem da menina, muito bem, a abordagem dela, fiquei analisando. Através daquela abordagem dela, várias pessoas compraram churros, compraram água, compraram café e aquele movimento crescendo e eu analisando tudo isso. Quando acabou o movimento todo, fui lá e parabenizei. Porque com certeza a menina foi bem treinada, a vendedora foi bem treinada, e o objetivo principal aconteceu, que era o quê? As vendas. Às vezes, verdade. Esse é o objetivo. E isso aí que você está falando é tão importante que nos nossos treinamentos da Gatilho de Vendas a gente ensina vários gatilhos mentais, né? Que são gatilhos que são disparados na mente do cliente de acordo com a ação do vendedor. Por exemplo, isso aqui o André acabou de falar. Foi um gatilho que a gente chama gatilho da reciprocidade. Que gatilho é esse? Você oferece algo para o teu cliente antes de ele comprar o teu produto. Porque com isso ele vai ter o sentimento de quê? Que ele está em débito com você, que ele está sentindo devedor. Então, esse gatilho ele funciona quando você entrega algo. No caso, pedacinhos de churros. Tem empresas que dão um champanhe quando você entra, tem empresas que dão um pão de alho, tem empresas que fazem diversos produtos onde ele entrega para o seu cliente algo gratuito antes de o cliente efetuar a compra. Então, por mais que pareça simples, mas é um gatilho mental que muitas pessoas fazem, muitas vezes de forma inconsciente, por não ter esse conhecimento, mas quando ele contrata a nossa empresa, a gente vai ensinar gatilhos como esse, né, que são vários gatilhos, né, para que realmente ele converta mais vendas e aconteça esse sucesso, como você acabou de testemunhar aqui. Eu fiz uma pergunta para eles, que aí eu acabei ensinando, né? Que a gente acaba fazendo isso. Sim. Eu acabei ensinando esse pessoal do quiosque. Eu falei assim, conversando, que você falou aqui agora, ok? Quantos clientes, através como é que se diz? Foi oferecido o produto gratuitamente, quantos clientes compraram? A gente não anota isso. Eu disse, basta anotar, até para que vocês falem com a empresa de vocês, que essa ação é muito boa. Como é que você tem um argumento? Quantos churros você cortou, ok? Para poder você ofertar. A gente não tinha isso anotado. Eu falei, anota e eu vou voltar aqui para perguntar isso a vocês. Sabe, um mês eu vou ter lá. E eles estavam anotando quantos clientes compraram através da abordagem daquela funcionária. Então você tem que estar atento a tudo. Você tem que estar atento a tudo. Aí, nessa empresa também, eu fiz também a pergunta: a partir de que horas vocês fazem essa ação? X horário, eu digo, meia hora mais para baixo um pouquinho, vai ajudar mais. Então, tudo isso, por quê? Porque nós somos especialistas na área. Nós somos especialistas na área. Olha, já imaginou um treinamento com a gatilho de vendas? O nome já está dizendo gatilho de vendas. Quantas dicas de sucesso, que é o que nós falamos mais no programa aqui, dica de sucesso do Pimentel. Quantas dicas de sucesso vocês vão ter nesse treinamento? Então fiquem atentos que no final ele vai dar os contatos para que vocês procurem e treinem a equipe de vocês. Mas André, eu não tenho equipe, eu sou sozinho, você é sua empresa. Participe do treinamento, ok? Online ou presencial, participe. Eu entendo muito de finanças. Da área financeira, eu entendo bastante. Nos últimos 40 dias eu comprei 5 treinamentos. E tinha comprado um no começo do ano de finanças corporativas. Ok? Treino diariamente. Por quê? Porque eu preciso aprender. Eu falo sempre, eu vou no seu treinamento de vendas, eu entendo bem de vendas, muito. Falo sempre que eu sou um dos melhores vendedores do Brasil, tá? Presta bem atenção. Mas eu posso participar do treinamento de venda dele. Sabe por quê? Porque se eu souber 99%, o 1% que você vai me ensinar vai me ajudar bastante. Com certeza. Entendeu? Então é a história do copo, né? Sempre no meio. É isso que você tem que estar atento. Que as pessoas chegam e falam assim, não, mas não preciso não. Eu já entendo. Qual foi o último treinamento que você fez? Para ter uns 4 anos. O último livro que você leu? O último livro que eu li, eu nem lembro mais. Tá legal. Então, qual foi o livro de vendas que você leu? E as pessoas não sabem responder, mas se acha um top dos tops. Aí eu vou para resultado. Me dá seus resultados dos últimos 180 dias, mês a mês. Não tem resultado. Entendeu? Ele é bom até de conversa. E muitas vezes, esse tipo de pessoa, eles não têm o que a gente chama de autorresponsabilidade. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Na minha opinião, toda a desgraça da humanidade se resume em uma palavra:
que é o orgulho, que é a soberba, né? O que que faz um vendedor, o que que faz uma pessoa que trabalha na área de vendas não querer ler um livro? O que que faz uma pessoa que trabalha na área de vendas não querer, como você falou, comprar mais treinamentos, por mais que saiba, por mais que já tenha muitos anos de experiência, participar de um treinamento para que esses 1%, já que eu sei os 99, para que esses 1% eu seja preenchido e às vezes uma chave a mais vai virar. O que que faz um vendedor não querer sentar para assistir um treinamento, um curso? O orgulho, muitas vezes, porque ele acha que já sabe. Porque ele acha que o que ele sabe é o suficiente. Então, aquele orgulho vai destruindo ele na área profissional, aquele orgulho vai destruindo ele, impedindo que ele realmente performe mais em vendas. E muitas vezes esse orgulho também por parte dos empresários que acham que não precisa contratar, né? Acha que o que ele sabe já é suficiente e muitas vezes o resultado não vem por conta disso. A gente tem experiência na Gatilho de Vendas, Pimentel, que de empresários que eu já dei treinamento somente para o empresário. Ele ainda estava formando o time, ele disse: "Não, mas eu preciso desse conteúdo de vocês. Eu preciso aprender esses gatilhos mentais, eu preciso aprender essas técnicas, essas armas de persuasão". E eu, literalmente, numa sala, eu já dei treinamento para 500 pessoas, já dei treinamento para 300, já dei treinamento para 200 pessoas, mas nesse dia eu estava num treinamento, eu dando treinamento para uma pessoa. Porque esse empresário, ele teve a humildade, que aqui é uma chave em vendas. Tenha humildade, como ele acabou de falar, por mais que tenha muitos anos de vendas e tudo, mas continua estudando, continua se capacitando. Então eu acho que a humildade é uma chave para que realmente você performe muito em vendas. Como eu falei, eu tenho um treinamento que é Academia de Vendas, treinamento do Instituto Pimentel. A Academia de Vendas está sempre sendo modernizado, porque como eu estudo muito, sempre tem gatilhos. Fazer um trocadilho com a sua empresa, sempre tem gatilhos que eu vou lá e vou colocando, mudo, melhoro, aumento a performance do treinamento. E isso eu quero dizer para vocês, é bem simples a conta. É por isso que eu falo assim, por que tem vendedores que batem metas e outros não? Sempre nós falamos aqui no nosso programa, por que tem vendedores que batem metas e outros não? Aí a vendedor, eu tive em treinamentos, né? A gente ministrando treinamento. Não, mas tem vendedor que tem muita sorte. É sorte o tempo todo. Tudo bem. Um cliente foi na sua loja, por um acaso aquele vendedor atendeu e ele fez uma super compra no mês. Legal. Aí juntou a sorte com o preparo. Porque se ele tiver sorte e ele não tiver preparo, não vai dar certo. Eu sempre digo, toda vez que a sorte me procurou, eu sempre estava preparado. E você está preparado? Está assistindo o nosso programa? Ou você está passando a tela do teu celular aí agora? A televisão ligada e você passando a tela do celular? Ok? Vendo o quê? Fofoca? Vendo o quê? Algo que não vai trazer qualidade de vida, não vai trazer resultados para vocês. Eu sempre faço a pergunta também aqui, o que foi que você fez ontem na sua vida que hoje vai lhe dar resultado? Hoje você vai mudar a sua vida, mas você fez ontem. Foi o que você fez ontem. Nada. Estudou? Não. Leu um livro? Não. Participou de um treinamento? Não. Viu um programa como o Foco Sucesso, que é o único no Brasil? Não. Vai ficar difícil. Você vai ter que ficar naquela equipe dos reclamões e ter uma equipe dos batedores de meta da vida. Qual a importância de um time ter treinamento constante, que nós acabamos de falar aqui? Qual é a importância mesmo? Hoje, na empresa, dos clientes que a gente tem, mensalmente e quinzenalmente, nós temos treinamentos com esses times de venda. A importância é porque isso foi feito um estudo em empresas ao redor do mundo, né, que as empresas de alta performance em vendas, empresas que realmente têm grandes resultados em vendas, são empresas que treinam os seus times minimamente todo mês. Então, realmente não é segredo, só que é uma coisa básica que muitas empresas não fazem. Muitas vezes porque, como você falou, às vezes acha caro, às vezes não entende a importância, e realmente o treinamento, ele é fundamental para que você tenha um grande desempenho em vendas. Empresas que treinam pouco seus times, elas tendem a vender menos. Empresas que treinam e capacitam constantemente os seus times, elas tendem a vender mais. Então, é uma questão de lógica. Um treinamento, ele fica na mente ali do vendedor, claro, por volta de 2 a 3 meses,
né? Então, depois disso é preciso um novo treinamento, depois disso é preciso um novo conhecimento e até mesmo recapitular o treinamento que ele já teve anteriormente. Então, isso com certeza vai elevar a performance em vendas dessa empresa. Você é empresário, você é dono de uma empresa, você que está assistindo esse programa aqui agora, esse excelente programa com o nosso entrevistado Joed Reis, presta atenção no que eu vou dizer para você daqui agora. Se todos os seus clientes deixassem de ir na sua loja porque seu produto é caro, e seu produto é muito bom, ele é muito bom, mas ó, o cliente diz é caro. E aí, como é que você iria reagir? Pensou? Agora responde. Quando uma empresa de consultoria especializada em resultado vai lá e faz a entrega do produto e transforma os seus resultados, e você não compra porque você disse que é caro, conseguiu lugar de um lado para o outro? O que é que acontece? O seu cliente não vai comprar na sua empresa porque seu produto é caro. Só que você não faz o investimento na empresa, você acha que o produto dele é caro e não vai transformar os seus resultados. E aí? Olha bem, o cliente que precisa do seu produto, ele é caro, mas ele precisa. Ele precisa para a casa dele, ok? Ele precisa comprar água. Água mineral. Todo mundo não precisa comprar água. Se ele deixar de comprar a água mineral, o que é que vai acontecer na casa dele? Problema de saúde, não é? Pronto. É exatamente isso onde eu quero chegar com esse trocadilho aqui. Que se você não contratar uma empresa especializada na área que você precisa para transformar os seus resultados, você vai ter problema na saúde de vendas, na saúde financeira da sua empresa. É bem simples essa conta. É bem simples. Lembre-se, quando você compra um produto para vender, você faz o quê? Um investimento. Quando você compra um treinamento para vender aquele produto, o que é que você faz? Faz parte do investimento. É bem simples a conta. Nós ensinamos, tá, com nossa consultoria dentro das empresas, o que fazer dentro dos números para que tenha sempre uma empresa como a sua especializada lá dentro. Então você tem que só entender isso. A hora que você entende isso, fim de papo. Agora, enquanto você tiver, não, isso é muito caro. Nem tem um livro ali que eu li. Eu li esse livro em 1980, ou um livro bom de vendas, em 1980. Já imaginou um negócio desse? Mas você não quer por quê? Porque diz que é caro. Tá certo. Aí, por isso que, quantas empresas que você conhece quebraram ao longo dos últimos 20 anos? Não fala de pandemia, não. Dos últimos 20 anos, quantas empresas quebraram? Quebraram por quê? Eu falo sempre no nosso programa que ninguém monta uma empresa. Rapaz, eu vou montar uma empresa, vou gastar 2 milhões, quando for daqui a 2 anos eu vou fechar ela. Quem é que monta um negócio desse? Ninguém. Quebra por quê? Porque não tem treinamento. Quebra por quê? Por quê? Porque não é uma empresa que tem não tem o objetivo principal. A empresa não tem. Então você precisa só entender isso. Quando você entende isso, tudo se transforma. Lembre-se, hoje tudo é parceria. Então, uma empresa especializada dentro da sua empresa é uma parceria, ok? Você vai fazer o investimento? Vai, mas ele vai transformar os seus resultados. É simples essa conta. E a gente, quando a gente entra na empresa, normalmente quando a gente entra na consultoria, a gente está semanalmente, vários dias na semana, dentro da empresa. Então, é o que eu costumo dizer, a diferença de mentoria para consultoria. Muitas pessoas, elas frequentam ambientes de mentoria. Então, o mentor, que é muito bom, ele vai chegar para você e vai dizer, você que é empresário, ó, quando você chegar na sua empresa, você contrata um CRM, quando você chegar na empresa, você treina o seu time de vendas, quando você chegar na sua empresa, você faz isso, isso e aquilo, e assim você vai ter os resultados que você gostaria. Qual a diferença da consultoria? Nós vamos entrar com você dentro da empresa e eu não vou dizer, faça isso. Nós vamos fazer junto com você. Nós vamos literalmente pegar na sua mão, pegar na mão do seu time de vendas e nós vamos implantar o CRM, nós vamos treinar pessoalmente, treinamentos presenciais, assim também como treinamentos online, mas nós vamos treinar de perto o seu time de vendas. Então, por isso que a gente garante o resultado, porque nós vamos estar dentro da operação da empresa. Na área financeira, das empresas, e todo mundo fala isso, eu não sei para onde vai meu dinheiro. Não tem essa expressão? Aham. As empresas. Aí eu chego e digo, mas eu sei. E realmente eu sei. Por quê? Porque eu sou especialista. É o que o especialista aqui em Vênus está falando para vocês. Ok? Quando ele planta tudo direitinho, acabou-se. É pro resto da vida. Isso é um aprendizado. E o
O conhecimento, ele liberta. Você vai alcançar, com toda certeza, os grandes resultados. Essa pergunta que eu acho fantástica, né? Que é, o que diferencia um vendedor comum de um vendedor de alta performance? Um vendedor de sucesso. Eu acho que diferencia. Você falou sobre sorte, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: a sorte é o nome que o preguiçoso dá pro esforço alheio. É, verdade. Então, quando uma pessoa diz que vender é sorte, essa pessoa não entendeu o que é vendas. Ela não entendeu que o que diferencia, como foi feita a pergunta, um vendedor que não bate metas, um vendedor que não tem sucesso em vendas, para um vendedor realmente que ele entendeu e ele bate meta todo mês, é exatamente isso. Ele está constantemente se preparando. Ele tem humildade, ele tem dedicação, ele não mede esforços para ler livros, ele não mede sobre vendas, ele não mede esforços para participar de treinamentos. Quando a empresa fornece um treinamento, como a gente vê muito, ele é o primeiro a estar ali, a empresa investindo nele, investindo no conhecimento dele. Então, realmente, essa pessoa que estuda mais, essa pessoa que se capacita mais, ela com certeza ela se diferencia daquele que não vende, porque ela está fazendo muitas vezes até o básico bem feito. A gente cansa de ir em lojas de varejo, em lojas em shopping, em onde quer que seja, e a gente vê um mau atendimento. A gente vê que as pessoas não conseguem nos vender algo, né? Uma vez, um colega meu chegou para mim e ele disse: olha, eu vou num shopping tal, determinado shopping, e eu estou precisando comprar umas roupas, vou comprar lá, e eu só vou comprar quando alguém me vender. Ele disse que ficou 2 horas e meia no shopping e saiu sem comprar absolutamente nada, porque ninguém soube vender para ele. As pessoas parece que não têm a técnica de venda. Exatamente por quê? Porque não são treinadas. São apenas tiradores de pedido. Elas apenas querem que o cliente chegue lá dizendo: eu quero isso, isso, isso e aquilo, vê para mim, paga no caixa, acabou. Isso não é um vendedor, isso é um tirador de pedido. Então, o que diferencia realmente um vendedor de sucesso é aquele cara que se capacita, é aquele cara que entende que o que ele sabe não é nada à vista do que ele pode aprender. Ele tem humildade, né? Realmente ele entende que pode ter 30 anos no mercado. Eu ouço muito isso. Ah, mas já tenho 30 anos no mercado de vendas. Tá, mas cadê os teus resultados, como você falou, né? Muitas vezes eu digo: eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. O vendedor não é o que os outros dizem que ele é. O vendedor é os seus resultados, é os Simples assim, números. simples. Fechou aí, simples desse jeito. Resultado, que nós falamos aqui no programa o tempo todo. São duas métricas, Joed, que eu tenho na minha vida, e eu falo no programa o tempo todo: resultado e sucesso. Você pode chegar para mim aqui e dar um show, numa entrevista. Depois eu vou ver seus resultados. Não tem. Tão bom de falar, bom de argumentar, mas não tem resultado. Então, termômetro é resultado. Resultado e sucesso, fim de papo, vendedor. Aqui tem vendedores que falam muito e bem. Eu sou um desses vendedores, falo muito. Mas será que eu tenho um resultado? Essa métrica, a minha é medida diariamente. É diariamente. A métrica, ela é medida diariamente. Você falou de atendimento aí. Eu fui em uma loja que vende esses produtos regionais. Aí eu cheguei lá e tinha um queijo, né? Aí eu perguntei: amigo, que queijo é esse aqui? É branco. E era um queijo coalho. Eu falei: mas é de qual região? Aí eu não sei não, só sei que ele é branco. Tá certo. Aí eu perguntei: a manga? Tinha umas mangas lá. Que manga é essa? É manga. Tô dizendo desse jeito que ele me disse. É manga. Eu falei: mas são boas? Só abrindo para poder ver. Tá certo. Aí eu digo: vou provocar mais ainda. Aí tinha um mel escuro. Eu falei: esse mel é de abelha ou é aquele mel de açúcar que põe dentro? Pai, eu só sei que ele é doce. Contando isso, ninguém acredita. Parece que é lorota que eu tô falando aqui. Eu acabei levando o queijo, tá? Só para você entender. Aí tava com a minha filha, e minha filha disse: pai, eu não entendi como é que você fez tantas perguntas. Eu disse que eu tava treinando. Entendeu? Como ser mal atendido. Eu tava treinando. Agora, tem 6 meses que eu tive nessa loja, né? E eu já comprei os produtos que ele vende pelo menos umas 50 vezes. Eu não voltei mais lá. Isso pode estar acontecendo exatamente agora, nesse minuto, na sua empresa. Esse amigo dele que foi no shopping, passou na porta da sua empresa e não comprou. Ok? Tem um vendedor lá dentro que não entende.
E você, como não frequenta a sua empresa, não conhece a sua empresa, esquece, vai ter problemas mesmo. É por isso que muitas empresas fecham as portas, ok? Pesquisas falam que em 5 anos, 70% das pequenas e médias empresas fecham as portas. Por quê? Exatamente por isso. Vai procurar saber. Nós vamos falar agora sobre liderança. Importante. Então, olha, você que quer ser um vendedor líder. Qual a importância de uma boa liderança em uma empresa? Esse é um tema bem pertinente nos dias de hoje, né? A gente lidar diariamente com empresários, líderes, e eu entendo o seguinte: sempre vai partir da liderança, sempre vai partir do chefe maior. Se você tem um time de vendas, como ele falou, o seu time é o reflexo de você, que é gerente. Sempre os gerentes são um reflexo do empresário. Sempre parte da liderança. Quando eu falo sobre autorresponsabilidade dentro da liderança, dentro do time de vendas, é o entender que o líder, ele é o único responsável pelos seus resultados. Ah, mas o meu time não está batendo meta. Quem contratou o time? Quem deu espaço para esse time? Quem selecionou essas pessoas para entrar no seu time de venda? Então, eu preciso, quando eu trago esse conceito para mim, eu começo a parar de terceirizar a culpa para outras pessoas e eu começo a realmente performar em vendas. A importância de uma boa liderança é exatamente você inspirar outras pessoas. As pessoas, elas não entendem, parece, o que é ser líder. Elas confundem muito, que eles acham que liderança é um cargo. Liderança não é um cargo. Liderança é quando você inspira, é um chamado de vida. Liderar é inspirar outras pessoas. Liderar é influenciar outras pessoas. E liderar é realmente liderar pelo exemplo. Ah, Joel, mas isso eu já sei. Muitas pessoas já sabem. O problema não é o que você sabe. O problema é o que você sabe e não está colocando em prática. Se eu chegar e perguntar para o seu liderado hoje, que nota o teu liderado te dá de 0 a 10, sinceramente, qual vai ser a nota que ele vai dar? Você precisa se analisar. Nós na Gatilho de Vendas, a gente, dentro das empresas, quando a gente entra, a gente implanta uma coisa chamada cultura de feedback. O que é uma cultura de feedback? O líder dá o feedback para o seu time, né? Ou o dono da empresa dá um feedback para os seus gerentes, para o seu time de vendas, e o seu time também dá um feedback para o seu superior, para aquela pessoa que está liderando ele, porque uma liderança inspiradora, uma liderança que realmente cuida, porque liderar é servir. Liderar é servir. Uma liderança que realmente serve o seu time, cuida do seu time, inspira o seu time, esse time ele vai estar na sua mão. Se você disser assim, hoje nós vamos precisar ficar até meia-noite fazendo aqui um mutirão de vendas, oferta ativa, como muitas vezes imobiliárias fazem, eles vão fazer, porque você está pedindo, porque você inspira, porque eles amam estar debaixo da sua liderança. Essa é uma grande chave e a grande importância de ter uma liderança de sucesso para que o seu time de vendas venda muito mais. Então, o líder é o líder que está dando exemplos, ok? Às vezes a gente vai numa empresa e dá 4 horas da tarde, fica, cadê fulano que tá o líder? Não, já foi embora, teve um problema, tá certo, pode acontecer. Você vai na outra semana, quando vai, cadê o líder? Não tá. Ou seja, é um líder ausente. É um líder ausente. Aí eu vou para resultado. Como eu disse, métrica para mim é resultado e sucesso. Termômetro. Qual é o resultado desse líder? Tá, quantos vendedores tem? Está batendo meta? Está alcançando um resultado? Está tudo redondinho dentro da empresa? Não. Aí, quando eu sento, que você senta individual com a equipe, né? Que você senta e diz, não, mas pô, fulano, a gente leva uma demanda para ele e não resolve, fala com ele, quer falar com ele de manhã cedo, ele não chega, só chega depois do horário, só chega atrasado. Quer dizer, líder. Então nós estamos falando de liderança. Nós tivemos um exemplo há mais de 2.000 anos atrás de um grande líder, não é isso? Verdade. De um grande líder, entendeu? Que lá ele já explicou, tem um livro que é com 12 apóstolos, ele criou a maior empresa do mundo, né? Que é o mundo. Lê esse livro, é um livro fino, rápido, você vai entender sobre liderança. Isso é muito importante. Muitas vezes, um vendedor, nós já falamos aqui nos nossos programas, uma empresa vai lá e promove um vendedor que bate meta. Legal.
Promoveu ele para o cargo de liderança, só que ele não é preparado. Aí ele não pode mais voltar. Na liderança, ele não deu resultado. O que é que vai acontecer com esse vendedor? Vai ser demitido. Quando você demite ele é um excelente vendedor, ele já vai para a concorrência. Olha o que você fez. Você é um líder. Você não observou, não treinou e perdeu o melhor vendedor da sua equipe. Verdade. Quando a gente entra nas empresas, a gente fala sobre isso, é muito comum a gente encontrar esse cenário de o vendedor performa muito, esse rapaz, eu vou dar uma promoção para esse cara. Aí você perde o grande vendedor e não ganha o grande líder. Por quê? Porque não contratou a Gatilho de Vendas ou uma empresa especializada em liderança, em formar líderes. Você deu o exemplo de Jesus. Jesus, o maior líder, que não foi apenas um líder, mas falando da parte de liderança, ele nos inspira muito. E ele, para que tivesse sucessão, para que alguém desse continuidade, ele precisou escolher pessoas para quê? Para que realmente fosse dado continuidade àquele trabalho dele. Então, o que muitos líderes não conseguem entender é que não existe sucesso. Queria que você anotasse essa frase. Não existe sucesso sem sucessor. Não existe sucesso em liderança se você não treina alguém para ser melhor do que você. E um líder é uma arte de se fazer indispensável. Eu gosto dessa frase. O líder, liderança, é a arte de se fazer indispensável. Porque se as coisas só estão funcionando se você está lá dentro, então realmente você precisa analisar a sua liderança. Você não formou ninguém. Você não deu continuidade no seu trabalho. Muitas vezes por medo, por insegurança, por orgulho de alguém querer fazer mais, melhor do que você. Mais e melhor do que você. Então, realmente um líder, ele treina e ele cria alguém melhor do que ele. Só existe sucesso de liderança quando isso acontece. Eu tenho um teste que eu faço da liderança das empresas, nas consultorias. Eu pego o líder assim, 3 horas da tarde e falo assim, vamos ter uma reunião fora da empresa? Isso é proposital. Aí tem aquele líder, não, ok, André, que hora vai ser, quando vai ser? Eu digo, 3h30, 3 horas da tarde, vamos sair, vamos pôr um delicatessen, vamos tomar um café, bater um papo. Aí, beleza, o líder vai, aí no outro dia eu observo o resultado que ficou sem ele lá dentro. Ponto 1. Ponto 2. Eu chamo o líder e ele diz, rapaz, não posso ir não. Estou cuidando da equipe não sei o quê. Eu digo, ó, isso. Ele não é um líder. Ele não está preparando ninguém. Não tem ninguém que ele pode dizer, ó, estou saindo, vou ter uma reunião, cuida aí. Isso. Ok? Nós, do treinamento, conseguimos entender isso. Muito fácil. Você é contratado pela área técnica. Então você precisa ser bom. Você precisa ser bom. E bom chama-se resultado e sucesso. Se você não consegue fazer um liderado se tornar o segundo líder, porque você tem medo de perder o emprego. Está tudo errado. Está tudo errado. Você precisa exatamente preparar pessoas, que é isso que nós fazemos, cada um na sua área, nós fazemos dentro do nosso trabalho. Nós preparamos pessoas. O que é que nós estamos fazendo aqui agora, nesse programa? Preparando pessoas. E isso é bom para o Brasil. Qual é a diferença entre um líder comum e um líder 5X? O líder 5X é um líder, como eu falei aqui há pouco tempo, é um líder que serve, é um líder que inspira. O líder comum é um líder que as pessoas realmente atendem ele por medo, muitas vezes tem medo daquela pessoa, né? Então, realmente, essa pessoa não entendeu ainda o que é ser um líder. E falando aqui de empresários, muitas vezes o líder, que é empresário, o dono da empresa, ele está preso muitas vezes na parte operacional, né? E deveria estar no tático ou no estratégico, e ele está preso no operacional por quê? Porque exatamente não conseguiu formar novos líderes para que ele realmente ocupe funções e o tempo dele com coisas realmente mais estratégicas para a empresa dele. E nós da Gatilho de Vendas, nós somos especialistas em formar novos líderes. A gente analisa os perfis de comportamento. E também nós somos analistas comportamentais. Então eu preciso entender qual é o perfil de cada pessoa para que quando a gente entra na empresa, a gente diga, ó, essa pessoa tem um perfil de liderança. Não, essa pessoa aqui ela tem um perfil mais operacional. Essa pessoa ela tem um perfil mais de analítico. Essa pessoa tem um perfil mais comunicativo. Então, assim, vários perfis
existem. E muitas vezes, por o empresário não saber, por não ter capacitado, por não contratar muitas vezes uma empresa especialista, ele perde muito tempo colocando pessoas em lugares errados que não têm o menor perfil daquilo. E realmente o líder 5x, que é o que assim a gente denomina, é um líder realmente top, né? Ele está realmente ali inspirando outras pessoas, ele está realmente formando novos líderes e ele está se fazendo indispensável na empresa. Ou seja, ele pode sair da empresa, ele pode realmente ali tirar férias, ele pode tirar ali alguns dias com a sua família sem que caia o faturamento, sem que caia o rendimento, porque essa pessoa entendeu que liderar é inspirar e formar novos líderes. Simples. Resultado e sucesso. Fim de papo. Resultado e sucesso. O líder saiu, tirou uma semana de férias, foi pra praia, comeu o caranguejo, tomou o suco dele, o refrigerante, a cerveja dele, tranquilo. Quando ele voltou, o resultado dele aqui, ó, a alta performance o tempo todo da equipe. Por quê? Porque ele é um grande líder. Ele é um grande líder. E as pessoas disseram, pode ir, fulano, que eu tomo conta aqui. O time abraçou. O time abraçou. Em uma consultoria em outro estado, tinha uma liderança dentro da empresa, e eu sempre converso com os líderes, e eu percebi, pô, é uma mulher, essa pessoa aqui, ela é muito boa. Aí eu sempre trabalhando com ela, e eu tinha uma equipe que ela coordenava. Aí um dia ela me chamou e disse que ia sair da empresa porque ela tinha uma demanda particular, que ela ia começar a chegar atrasada, que ela ia começar a faltar, um filho com problema de saúde, eu acho que era isso. Eu disse para ela, me dá 24 horas, tia. Ela queria sair da empresa. Aí eu reuni a equipe dela sem ela. E expliquei, ó, fulana pediu demissão, isso. Por que aconteceu? Tá com problema familiar, assim, assado. E eu disse para ela o seguinte, que eu ia pensar, eu tenho uma proposta para vocês. Durante 90 dias, eu vou deixar ela com horário livre. Ela chega a hora que quer, vai a hora que quer, falta. Agora, eu tenho que ter um compromisso com vocês. E vocês tomarem conta, cada um na sua área, da sua líder, para que sua líder não saia da empresa. Todo mundo foi a favor. Ou seja, ela era uma boa líder, todo mundo da equipe. Ok, chamei ela, pronto. Acho que 30 dias ela já voltou normal, 100%. E ela não foi demitida. Eu não podia perder aquela líder, que ela ia para um concorrente. Ok? Mas eu testei a liderança dela com a equipe dela. E estava 100% perfeito. É isso que nós estamos fazendo, falando aqui. Como é que está você com a sua liderança? Quais habilidades de liderança estão faltando hoje para que os líderes alcancem o próximo nível de resultado? Habilidades, um bom líder, ele sabe delegar, é a primeira, eu acho. Um bom líder, ele dá autonomia para os seus liderados. E um bom líder, ele sabe administrar as frustrações, que eu acho que é o que falta, que é o que a gente chama popularmente de inteligência emocional. Então, se eu e a quarta, que eu diria, é realmente formar novas pessoas. Se eu tenho basicamente essas características, eu consigo sim exercer uma liderança de sucesso. Eu preciso saber delegar bem. E delegar é entregar. Obviamente você vai supervisionar, mas tem líderes que entregam, delegam e ficam segurando, não dando autonomia. Isso chateia a pessoa, isso chateia o seu liderado. Ou você me deu liberdade para trabalhar, ou você não me deu liberdade para trabalhar, para que realmente eu venha gerar esses resultados. Obviamente, com a sua supervisão. Então, delegar é algo importante. Realmente você influenciar é algo importante. Realmente você administrar frustrações é algo muito importante. Você precisa ter inteligência emocional. Os grandes especialistas dizem que inteligência emocional hoje é um dos pilares que move o mundo business, o mundo empresarial. Se eu não tiver inteligência emocional, principalmente você que é empresário, que não deixa de ser um vendedor, todos nós somos vendedores. Um vendedor que não administra frustrações, um líder que não sabe administrar frustrações, ele tende a fracassar. Principalmente em vendas, você vai receber mais não do que sim. Quando eu administro muito bem isso, eu consigo ter sucesso e eu consigo passar por cima dos percalços e das dificuldades que vão aparecer na minha vida. Nosso programa está chegando também ao final, mas eu vou deixar uma dica de sucesso para vocês aqui, que é a dica de sucesso do Pimentel. Ressignificar é um jeito de acalmar o coração.
É olhar para os detalhes tortos da vida e escolher não se perder neles. Isso é muito importante, não se perder. É não deixar que os sentimentos ruins tirem o brilho do que ainda faz bem. Isso às vezes acontece, as pessoas só olham para o lado ruim. É cuidar das partes que o amor já alcançou. A gente ressignifica para seguir com leveza, para lembrar que sempre existe o outro lado. Sempre existe o outro lado. Outros dias, outras verdades e destinos que ainda nem chegaram, mas já carregam um pouco de esperança. Pensem nisso e sucesso sempre. Tem mais uma pergunta aqui, Joed, que queria fazer para você rapidinho. Integração dos 3 pilares. Se você pudesse alinhar processos, treinar sua equipe e desenvolver líderes de alta performance em um único projeto, quanto isso impactaria no faturamento e na cultura da empresa? Eu acho que impactaria 100%. Hoje, nós da Gatilho de Vendas, eu não conheço outra empresa que faz o que a gente faz, porque a gente abrange exatamente esses 3 pilares: estruturação do comercial, implantação de CRM, métricas de vendas, tráfego pago, toda essa parte é o primeiro pilar. Segundo pilar, treinamento para o time de vendas, com técnicas, com abordagens, com atendimento, que é o segundo pilar. Todos os tipos de treinamento voltados para vendas. E o terceiro pilar, o desenvolvimento da liderança. Então, quando eu pego esses 3 pilares em uma só consultoria, em uma só levada, vamos assim dizer, em uma só abordagem, e quando eu trago esses 3 pilares que a Gatilho de Vendas oferece, e eu levo isso para dentro da minha empresa, o resultado ele é inevitável. Porque eu vou começar a trabalhar da liderança, depois eu vou começar a trabalhar do time, formando novos líderes, e com isso a gente estrutura toda a parte comercial. E eu costumo dizer que vendas é o coração da empresa. Se você não tem vendas, a sua empresa ela tende a morrer. Então, quando a gente aborda esses 3 pilares, o impacto realmente, Pimentel, é surreal. Surreal. Pronto, pronto. Tá acabando o programa, mas qual os contatos? Como é que as pessoas falam com vocês? Você pode entrar em contato conosco através do telefone 859-9822-7847, através do nosso Instagram também, que é @gatilho de vendas. Fácil. @gatilho de vendas. Que programa fantástico. Olha bem, quantas dicas de sucesso foram dadas aqui? Quantas dicas de sucesso? Anota aí, porque eu garanto para vocês, mantém contato com a Gatilho de Vendas, mantém contato que seus resultados irão se transformar, ok? Especialista na área, especialista na área. O que é que nós falamos no nosso programa? Procure um especialista. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.